Ô, Diniz, quando você chegou para ser apresentado, a gente comentou sobre aqueles valores inegociáveis, né? De fome para vencer, um time solidário e corajoso, né? E, principalmente nesses dois últimos jogos, me chamou a atenção que foi um Cruzeiro quase que antagônico quanto a isso, a esses valores inegociáveis que você tem. O que você já identificou? Por que está tão difícil o Cruzeiro performar, o Cruzeiro buscar esses resultados em, não sei, na sua carreira, talvez seja o início mais difícil em termos de resultados no começo desses jogos, né? Comandando uma equipe. O que você já identificou? Por que está mais difícil alcançar esse começo positivo com resultado e também com desempenho dentro da sua característica? Venâncio, boa noite. Com um mês de trabalho e com poucos jogos, os jogos eles tiveram características diferentes. Da minha estreia contra o Libertar até o jogo de hoje. Acho que teve jogos que a gente mereceu ganhar, muito claramente, principalmente os 4 jogos iniciais. A gente teve mais chance de ganhar até do que empatar ou perder. E quarta-feira a gente fez uma partida muito ruim, perto daquilo que a gente tinha que fazer, com o apoio maciço da nossa torcida. E hoje, obviamente, que a expulsão, a gente jogando com um time, pensando, e a estratégia era essa mesmo, pensando no jogo de quarta-feira, faria igual, no sentido de preservar os jogadores para jogar, porque a gente teve um jogo no meio da semana, jogar aqui no campo sintético é um campo que desgaste de uma maneira diferente, e a gente tem uma super decisão na quarta-feira. Então a gente treinou o time treinou muito bem, e a expectativa era que a gente conseguisse produzir e fazer um jogo de qualidade com chance de vitória. Com a expulsão, mudou totalmente a característica do jogo. Os jogadores se dedicaram na marcação, a gente não cedeu muitas chances para o Atlético no primeiro tempo. Tomamos um gol de um cruzamento, que era uma jogada que a gente sabia que eles faziam esse tipo de jogada de cruzamento e bola parada. E aí, no segundo tempo, a estratégia era a gente fizemos as 2 trocas, fazer um jogo um pouco mais alongado para ganhar a segunda bola, e depois, os 10, 15 minutos, eu ia fazer as trocas para a gente tentar, aí sim, arriscar um pouco mais, e a gente sabia que ia ter 2 ou 3 chances, como a gente teve. Mas o jogo necessariamente teria que ficar ali naquele placar de 1-0 para ter mais chance. A gente tomou um gol também, teve a expulsão com menos de 10 segundos, depois tivemos um gol com 10 segundos no segundo tempo, que a partida de hoje ela foi muito decidida por conta desses 2 eventos, na minha opinião. Ô, Fernando, na sua larga experiência, já tinha vivido situação parecida, uma expulsão tão rápida? O Cruzeiro teve um caso clássico, em um clássico, do Zé Carlos, que deu uma cotovelada, foi expulso tipo com 9 segundos. Já tinha acontecido? E sobre as mudanças que você faz, aí você começa a pincelar os considerados titulares, você já tinha essa estratégia antes da partida ou teve que colocar a turma considerada titular em virtude do resultado de tentar uma vitória? O que motivou essas mudanças? Na minha carreira, nunca tinha acontecido de ter uma expulsão num período tão curto de tempo. E, obviamente, que se a gente tivesse com um placar de vitória e a gente tivesse seguido um plano e tivesse dado certo, a gente ia procurar, se fosse colocar os jogadores já mais para o final do jogo, se fosse preciso colocar. Mas, pela necessidade da partida, a gente resolveu arriscar um pouco, mas também com comedimento. A gente não botou ninguém que vai ficar sem condição física, clínica, de poder atuar bem na quarta-feira. Até em cima desse tempo maior que foi o vestiário, alguma cobrança também da sua parte, dos próprios jogadores, sobre o que aconteceu aqui, incluindo, claro, esse fato aí do Rafa Silva, esse ato que o Alexandre já falou sobre a punição, Diniz? Eu acho que isso, o que teve de positivo hoje no jogo foi essa indignação. Já teve cobrança no intervalo, depois teve no final do jogo, e principalmente os jogadores entre eles mesmos. Acho que foi o fator positivo que teve na partida de hoje. Uma cobrança saudável e cobrança forte dos jogadores indignados com o momento que a gente está vivendo. Ô, Fernando, você que é um cara que trabalha muito o mental, é até a sua especialidade, o que te leva a crer que o Cruzeiro vai sair classificado da próxima quarta-feira? Essa certeza que o Matos tem, porque o Tite prometeu que o Flamengo classificaria fora e não classificou. O que te leva a crer que o Cruzeiro vai classificar? Você acha que hoje, principalmente, mexeu muito com o brio dos atletas? Isso pode ser trabalhado a favor para a quarta? Eu acho que uma construção que ela está acontecendo. A minha chegada aqui,
As coisas não acontecem do dia para a noite. Eu acho que é uma construção que leva uma convicção, uma fé, como o Matos anunciou a fala dele, de que a gente tem chances muito claras de ter um resultado positivo lá na Argentina. Mas é uma partida dura, um adversário duro, tradicional, que sabe jogar bem as Copas, mas esses eventos que acontecem, a equipe nunca fica a mesma. Ou a gente melhora, a gente piora. Eu acredito muito na melhora da equipe, com tudo que tem acontecido. Boa noite, Diniz. Eu queria saber a questão do nível de concentração. Hoje começou o segundo tempo e o Cruzeiro levou o gol no jogo contra o Lanús, apesar de vocês estarem ganhando, e por ser uma decisão, eu entendi até mesmo que também o time, com aquela parada, acabou levando aquele gol. Você acha que esse nível de concentração, o foco total, que até o Alexandre comentou, para esse jogo de quarta-feira vai ser fundamental? E a questão também do número de gols. O Cruzeiro tem feito poucos gols. Nas últimas rodadas, das últimas 6 rodadas, o Cruzeiro fez apenas 2 gols. Como você planeja, até mesmo porque para ser classificado nos 90 minutos tem que ganhar o jogo lá. Então, como você tem planejado tudo isso, a questão dos gols e o mental também para a partida tão decisiva na quarta-feira? Eu acho que teve um problema de falta de foco mesmo, tanto na quarta-feira como hoje. Eu concordo com a sua observação. Em relação às chances, a gente tem que procurar criar, e quando tiver as chances, a gente fazer os gols. O jogo de hoje não serve como parâmetro, também eu acho que na quarta-feira também a equipe produziu pouco. Nos outros jogos a gente teve uma quantidade de chances criadas bem maior e não soube aproveitar. A gente tem que voltar a criar e, a hora que as chances aparecerem, procurar convertê-las em gol. Obrigado, boa noite a todos.